Sabe, tem uma coisa que eu queria conversar com vocês. Eu fiquei pensando em como algumas reconstruções acontecem em silêncio, sem anúncio, sem grande virada, sem aquele momento cinematográfico que muda tudo de uma vez. Às vezes a pessoa só vai voltando para si aos poucos, e talvez o mais bonito seja justamente isso. Porque depois de muito tempo se abandonando, o retorno quase nunca acontece correndo. Ele acontece bem devagar. Quando a pessoa começa a perceber mais rápido o que machuca, a se ouvir um pouco mais, a se diminuir um pouco menos, a respeitar pequenos limites, a parar de correr atrás de algumas validações, como se internamente alguma coisa começasse a dizer: acho que não quero mais viver distante de mim. E vou falar uma coisa, eu acho muito bonita essa fase. Mesmo confusa às vezes, mesmo cheia de recaídas emocionais, mesmo ainda existindo dias difíceis, porque já existe consciência. E quando a consciência chega, alguma coisa começa a mudar. Só que muita gente ainda acha que reconstrução emocional significa nunca mais sofrer, nunca mais errar, nunca mais escorregar. E eu posso afirmar que não é isso, porque eu já provei desse sabor amargo. Hoje, eu percebo que reconstrução é se abandonar menos, voltar para si mais rápido, desenvolver mais honestidade emocional, aprender a se tratar com um pouco mais de humanidade, de amor e gentileza. Porque a maturidade emocional não transforma ninguém em perfeito e imune à mudança, mas pode transformar a forma como alguém atravessa a própria vida. E isso muda muita coisa, e, sinceramente, talvez uma das coisas mais belas da vida adulta seja perceber que ainda dá tempo. Tempo de mudar algumas escolhas, tempo de reconstruir algumas relações, tempo de devolver limites, desenvolver limites e tempo de voltar para si, mesmo depois de muitos desgastes, mesmo depois de muitos erros, mesmo depois de muito abandono. Porque enquanto existe consciência, existe possibilidade de reconstrução. Talvez a autoestima nunca foi sobre virar alguém perfeito, e sim sobre aprender a não continuar se machucando do mesmo jeito, a desenvolver uma relação mais honesta consigo e voltar para si toda vez que perceber que se perdeu no caminho. Porque talvez o verdadeiro recomeço da vida aconteça quando alguém finalmente entende que também merece ser acolhido por si mesmo. Hoje eu sei que eu não preciso ser outra pessoa. O que preciso é aceitar a reencontrar a pessoa especial e única que eu nasci para ser. E nesses meus devaneios, conforme olhava para a vida, eu percebi que talvez mais gente esteja vivendo esse processo silencioso do que a gente talvez imagine. Eu creio que passamos por ele em algumas fases da vida. Conta para mim, em que momento da sua vida você percebeu que precisava voltar para si? Porque todo mundo, em algum momento, notou, e se não notou ainda, vai notar. Se observe. E não tenha medo da lentidão. Leve o tempo que for necessário, porque esse reencontro é uma das coisas mais belas que a gente tem e que a gente pode fazer a nosso favor.
Se você gostou desse conteúdo, se ele falou com você, dá aquele like, compartilha com seus amigos, com a sua família, porque talvez eles estejam precisando se reencontrar. E não adianta a palavra que vem de fora, e esse reencontro ele tem que partir do dentro da gente. E claro, continua aqui no canal. Na próxima semana, nós vamos retornar os últimos 3 episódios da série Aprenda a Se Escolher. É uma série assim que eu tenho trabalhado com muito carinho, muita dedicação, com muito amor, porque esse é um conteúdo que eu não estou falando por falar. Eu estou falando justamente por ter trilhado e ainda estar trilhando o caminho do reencontro. Até o próximo vídeo.